vamos falar domingo de hoje e no próximo domingo também, seguindo esse tema, cultivando a prática da oração. Vamos conversar um pouco sobre o que é, como é a vida de alguém que ora, mas o que significa também esse relacionamento com Deus através da oração. Eu vou aproveitar para desmistificar algumas coisas que se dizem por aí, para a gente perceber como a oração pode ser uma prática muito comum, uma prática diária e algo que realmente nos faz muito bem. Mas, antes, eu queria começar já destacando que existem sempre no meio da igreja, existe no meio das pessoas que fazem parte desse grupo que se encontra para adorar a Deus, pessoas que não oram, ou que não desfrutam desse momento ou desse relacionamento com Deus através da oração. Existem pessoas que não oram. E eu identifico pelo menos essas pessoas que existem. Pode ser que você talvez se encaixe num desses casos, pode ser que talvez você conheça pessoas assim, mas a verdade é que existe. E eu já fui parte dessas pessoas também. Existem pessoas que estão sendo profundamente impactadas pelo Evangelho, profundamente impactadas pela comunhão com os irmãos na igreja, gostam da igreja, gostam dos cânticos, das mensagens que nós trazemos aqui, acompanha a gente no Facebook, curte tudo que a gente posta lá, participa das listas de mensagens aí de WhatsApp de cada dos ministérios, mas desconhecem ainda a cereja do bolo. Ainda não perceberam que tudo isso que nós fazemos, na nossa prática religiosa, é tudo muito bom. Realmente, os nossos encontros são sempre bons, as nossas reuniões são gostosas de participar, os cânticos, as mensagens, mas ainda não é o que nós temos de melhor. O que nós temos de melhor mesmo é o relacionamento com Deus, que é fruto de todas as coisas que nós fazemos. Então, existem pessoas que estão no nosso meio, gostam de tudo aquilo que nós fazemos, mas ainda não descobriram a melhor parte, que é o relacionamento com Deus, que pode ser estreitado, pode ser aproximado. Existem aqueles que um dia já tiveram uma vida de constante oração, de muito relacionamento com Deus, mas por conta de decepções com o próprio Deus, com a igreja, com as situações que talvez desejava que acontecesse, não aconteceu, acabaram aos poucos se afastando, aos poucos se desestimulando e desistiram. Gostam da mensagem do Evangelho, gostam da igreja, das pessoas, mas já não tem mais o mesmo interesse por Deus e a oração acabou sendo um momento que a gente faz em conjunto com as pessoas. Quando as pessoas oram, eu oro junto, digo amém no final, mas eu mesmo não busco, não tenho essa prática. Não faço mais isso. Desisti. Existem aqueles que acomodaram. Ora, mas ora motivado por alguma coisa. Tem gente que ora, por exemplo, durante as refeições. Melhor, durante não dá, né? Durante a gente está comendo, um pouquinho antes. Antes de comer, antes de almoçar, ora. Se não fosse almoçar naquele dia, não ia orar. Ora, porque chegou a hora de dormir, a esposa, vamos orar? Aí ora, porque a pessoa chamou, a gente ora junto. Mas não existe uma busca pessoal. Ora motivado por eventos, não tem uma busca pessoal. Tem tempo de oração, mais acomodado. É um tempo de oração que parte de momentos específicos, não é mais uma busca pessoal. Esses três grupos de pessoas são pessoas que não têm a prática ou não desfrutam dos momentos especiais, dos momentos calorosos, dos momentos tão aconchegantes, tão gostosos de comunhão com Deus, de conversa com Deus. E é interessante que, se nós olharmos a vida de pessoas que têm a prática da oração, a gente vai perceber coisas, vai perceber situações em que a oração evidentemente traz mudança ou traz conforto, completa
a caminhada, completa a história. A gente pode ver isso, por exemplo, no ministério de Jesus. Jesus tem a sua vida nos evangelhos totalmente movimentada com oração. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que Jesus ele se desloca para momentos de oração solitário. Jesus, quando está com as pessoas, ele ora pela situação. Antes de tomar uma ação ou antes de fazer algo, ele publicamente orava. Jesus ele tinha a vida dele toda movimentada com a oração, em constante oração. E a gente percebe, por exemplo, alguns sinais, alguns detalhes. O primeiro deles é a identidade. Jesus, através da oração, fortalecia sua própria identidade. Em Lucas 3, por exemplo, quando Jesus está sendo batizado, a gente tem uma voz que brada do céu, dizendo: Tu és meu filho amado. A oração fortalecia Jesus em quem ele é, a sua identidade, o Filho de Deus. A oração, para quem tem essa prática constante da oração, tem justamente essa identidade fortalecida. Quem aqui nunca foi, ou quem aqui nunca duvidou da própria identidade? Será que eu sou mesmo salvo? Será que eu sou mesmo convertido? Será que eu sou mesmo discípulo de Jesus? Ou quando o desafio da identidade não veio de fora, nossa, mas você é crente mesmo? Tem certeza? Está passando por todos esses problemas? Você é mesmo discípulo de Jesus e ele te deixa passar por isso? Quantas vezes a nossa identidade ela não é bagunçada? Nos falta a certeza, nos falta a convicção. Jesus tinha constante oração, constantes momentos de oração, e a comunhão completa com o Pai através dos momentos de oração fortaleciam a sua identidade. Jesus tinha, por exemplo, sensibilidade através da oração. Jesus visitou muitas cidades, Jesus visitou muitas pessoas, curou muitas pessoas. Jesus se relacionou com muitas famílias. Mas Jesus não esteve em todas as cidades. Ele não curou todas as pessoas. Ele não esteve junto com todas as famílias. Como é que Jesus sabia? Como é que Jesus tinha discernimento para qual caminho tomar? O que fazia Jesus, de repente, num momento em que ele se dirigia para um local, virar para os seus discípulos e dizer: eu preciso passar em Samaria e encontrar com uma pessoa específica na roda de um poço? Essa sensibilidade vinha dos momentos de oração. A oração fazia com que Jesus percebesse identidade e sensibilidade. Ainda, ousadia. Num dos momentos que Jesus está com seus discípulos, tem uma multidão ali que já está por muito tempo ouvindo Jesus e as suas mensagens. Aí os discípulos dele começam a ficar preocupados, vira para ele e diz assim: Jesus, olha, tem muita gente, eles precisam se alimentar, vamos dispensar a multidão, eles vão aí para os vilarejos e vão arrumar o que comer. E aí Jesus fala: não, vamos nós mesmos dar de comer para essa gente. E aí de repente, ele tem ali uma quantidade insignificante de pães e peixes para aquela multidão. Então ele agradece e começa a distribuir. Ousadia. Olha que interessante. Identidade, sensibilidade e ousadia. Eu acho interessante porque eu escuto, às vezes, algumas mensagens por aí, em que a igreja geralmente é desafiada a ter ousadia, mas sem sensibilidade e sem a menor identidade. Jesus sabe exatamente quem ele é. Jesus tem sensibilidade para saber por onde caminhar, com quem se envolver, por onde, como agir. E com essa identidade e esse senso, ele tem ousadia de tomar atitudes, de agir de forma milagrosa. E também através da oração, Jesus, no seu ministério, demonstra força.
A cada momento da vida de Jesus, ele sofre alguns tipos de resistência. No começo do seu ministério, talvez a própria família duvidasse um pouco dele, tivesse um pouco de receio daquilo que Jesus começou a fazer. Algumas pessoas à sua volta duvidavam dele, mas à medida que o ministério de Jesus vai crescendo, à medida que os anos vão passando, essa resistência ela vai se tornando cada vez maior. De repente ele tem todo o corpo judaico procurando ele para matar. De repente ele tem os romanos também entendendo que Jesus pode ser um problema. E aí, chega um dia no ministério de Jesus em que dentro do seu próprio corpo de discípulos, ele encontra resistência. Na noite em que ele foi traído, na noite da ceia que ele teve com os seus discípulos, ele lembra que um daqueles 12 homens iriam traí-lo, iriam vendê-lo por 30 moedas. E um outro ainda iria negá-lo. Jesus, no momento de oração, ele é fortalecido para seguir o seu ministério, para seguir a sua caminhada. E é justamente nesse momento em que Jesus ele se desloca com alguns poucos homens para um lugar chamado Getsêmani. É o que diz o texto de Mateus 26, de 36 a 46. Nós vamos ler esse texto, mas eu não vou trabalhar ele todo hoje. Hoje eu vou trabalhar só uma parte, aí domingo que vem a gente continua com uma segunda parte. O texto diz assim, e acompanhe comigo. Então, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Note que Jesus, ele não tem dificuldade com aquelas pessoas mais íntimas, de demonstrar a sua preocupação, de demonstrar a sua angústia, de demonstrar o seu medo. Jesus é transparente com as pessoas. Ele está ali com alguns discípulos e ele está triste. Ele diz então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Estava todo mundo dormindo, mas Jesus falou com Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, pois seus olhos estavam pesados. Então, deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Esse texto é muito conhecido, o texto em que Jesus está então no Getsêmani, e ele tem essa oração, é aquele momento em que outros evangelhos vão dizer que Jesus ele chega a ficar tão tenso, que o seu suor chega a aparecer gotas de sangue. Um momento de solidão, apesar dele ter os discípulos por perto, mas é um momento em que Jesus está sendo fortalecido no seu ministério, para talvez o seu último desafio, entregar a vida. Jesus sabia exatamente aquilo que ele ia passar. E diante daquela tensão toda, ele escolhe ter um tempo de oração, um tempo com o Pai. E o que a gente pode aprender nesse momento do Evangelho, nesses 10 versículos que nós lemos, e eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa é o lugar de oração. Quando nós lemos os evangelhos, os 4 evangelhos,
a gente percebe que Jesus, ele não apenas tem momentos de oração, mas ele também escolhe lugares para orar. E aqui a gente pode talvez ampliar um pouco a ideia do lugar. Não é um lugar apenas físico, mas também é um lugar também no espaço, no tempo. Momento de oração, o lugar e a hora para estar em oração. Então ele foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Esse lugar chamado Getsêmani, a palavra Getsêmani significa o lugar do azeite. Exatamente isso que significa. E Jesus, ele escolhe esse lugar, mas quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que Jesus também nos ensina a fazer isso. Ele diz assim: olha, quando vocês forem orar, vá no seu quarto, em secreto, você e Deus, e ore com Deus em secreto. Jesus, ele nos ensina a ter momentos de oração, e em alguns outros encontros com seus discípulos, ele chega até mesmo a deixá-los, mandar ir à frente, porque ele vai ficar um pouco mais, e ali ele tem tempo de oração. Depois de curar um leproso, por exemplo, numa das cenas que nós temos, muita coisa está acontecendo, pessoas dizendo sobre Jesus, que cura pessoas, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus constantemente está procurando lugares para orar. E existe alguma coisa nisso, alguma coisa para a gente aprender, algo de especial. E a gente pode fazer isso observando a própria vida de Jesus. Quem procura ou encontra lugares especiais de oração, quem escolhe momentos na sua agenda, na sua rotina diária, momentos específicos para estar em oração, processa melhor as surpresas da vida. Olha que curioso, Jesus está ali diante de homens que vão negá-lo, que vão traí-lo. Jesus já tinha consciência disso. Mas é interessante como isso não surta surpresa nenhuma em Jesus. Nesse momento de oração, por exemplo, Jesus não está lamuriando o fato de que Pedro, em quem ele investiu tanto, vai balançar na sua fé nessa mesma noite. Ele não está ali tentando falar com Deus, lembrando sobre Judas e reclamando, ou, puxa, por que tem que ser ele? Não podia ser uma outra pessoa, justo Judas? Alguém no nosso meio, um cara tão empreendedor? Quem procura lugares de oração, quem procura lugares para estar orando, no tempo, num espaço, processa melhor as surpresas da vida. A história do cristianismo separa tem alguns personagens que são assim muito curiosos. Um deles é São João da Cruz, um monge carmelita responsável por uma reforma na igreja romana. No momento da sua história, ele é isolado, ele é trancafiado numa masmorra. E enquanto talvez você pudesse pensar que São João da Cruz, apesar de tudo aquilo que ele queria fazer pela igreja, ser considerado alguém inimigo da igreja, e por causa daquilo que ele falava, ele ter sido trancafiado para viver seus últimos dias preso, poderia pensar que ele passaria toda a sua história na prisão triste, reclamando, bravo com aquilo que aconteceu. Mas foi exatamente na prisão em que ele escreve o seu livro mais famoso de oração, chamado A Noite Escura da Alma, aonde ele fala exatamente sobre esse momento de Jesus, e aonde São João da Cruz fala que todos nós temos uma noite escura da alma. Todos nós passamos na nossa vida por um momento em que a solidão e a presença de Deus serão as únicas coisas que nós vamos ter. E ele aproveita o tempo de solidão, o tempo de reclusão, para se relacionar com Deus.
Quem escolhe ter momentos tranquilos de oração, ter um lugar tranquilo de oração, processa melhor as adversidades, os problemas, as surpresas da vida. Você se torna forte para suportar situações. Mas quem também escolhe momentos tranquilos de oração, um lugar tranquilo, mantém vivo o brilho nos olhos. E é muito interessante isso, porque o lugar que Jesus está, esse jardim, é o lugar do azeite. E tem um Salmo 104, ele diz que o vinho é aquilo que traz alegria aos olhos. Aliás, o vinho traz alegria e o azeite traz o brilho nos olhos. Eu gosto do filme A Paixão de Cristo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de assistir, ele é um pouco antigo, mas o Mel Gibson faz neste momento específico da oração de Jesus, no Getsemane, ele faz um momento em que Satanás aparece mais uma vez para perturbar Jesus. E neste momento, Satanás diz para Jesus: você acha que vale realmente a pena morrer por essas pessoas? Você acha que vale mesmo a pena entregar a vida por amor dos seres humanos? Eles vão te negar, eles vão te trair, eles não vão acreditar em você. Eles vão fingir que você não existe. Eles vão te matar várias vezes. Manter o brilho dos olhos era o que fazia Jesus olhar para cada um de nós e continuar apaixonado por mim e por você. Apesar de quem somos, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos imperfeitos. Você já notou como geralmente novos convertidos têm brilho nos olhos? A gente vai ficando muito tempo na igreja, a gente vai perdendo um pouquinho dessa coisa de se encantar com algumas realidades. Quando começa alguém novo em algum ministério, começa a trabalhar, começa a ajudar nos slides, como meus ajudantes ali, né? Pessoas que perderam um brilho nos olhos, dizem: já vi isso uma vez. Já conheço essa história. Não vai dar certo. Aí a gente fala sobre algo novo, a gente vai fazer algum trabalho na igreja diferente, a gente vai fazer uma mudança, ou vai... quem perdeu o brilho nos olhos, via de regra, não vai funcionar. Mudou o horário do culto, essas coisas, não sei porque inventa essas coisas, viu? Terrível. Quem perdeu o brilho nos olhos, em via de regra, só reclama. Só reclama. Primeira coisa que tem para falar é negativo, sempre. Manter o brilho nos olhos faz a gente continuar se encantando, faz a gente continuar chorando com os milagres de Deus acontecendo. Quando famílias novas chegam, quando nós vemos histórias sendo recontadas, pais de família se apaixonando de novo por sua esposa, pelos seus filhos, famílias sendo reconstruídas, uma cura inesperada, essas coisas continuam nos encantando, continuam nos motivando, os olhos brilham. Quem escolhe ter momentos de oração, momentos tranquilos de oração, continua se encantando com as coisas que Deus faz. Continua apaixonado pela missão de Deus. Continua apaixonado pelo Evangelho. A gente às vezes pergunta por que as pessoas se esfriam, por que elas se desencantam. Por causa disso. Porque não tem mais esses momentos tranquilos de oração. Pararam de conversar com o Pai, pararam de se encantar com as realidades daquilo que Ele faz. Mas ainda, quem escolhe momentos tranquilos de oração, amplia a consciência da vontade de Deus. Existem algumas maneiras de nós conhecermos a vontade de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, lemos a sua palavra, nós aprendemos sobre coisas que Deus quer que nós façamos, como amar o próximo, como perdoar, como servi-lo, como adorá-lo. Mas quando a gente tem duas propostas de emprego para escolher,
Algumas realidades, a palavra de Deus não nos tem uma direção concreta. Como optar por 2 modelos de carro? Como saber a hora certa de começar a namorar, a hora certa de iniciar o casamento? Como saber sobre situações cotidianas da nossa vida? Quem escolhe ter um lugar tranquilo para orar, momentos específicos de oração, amplia a consciência da vontade de Deus. Percebe com mais facilidade a vontade de Deus. Descobre, por causa da intimidade com Deus, a sua vontade para a vida. Por que erramos tanto na escolha que fazemos? Porque não oramos. Porque não transformamos os nossos tempos aleatórios da vida, momentos que nós ficamos à toa, em momentos de encontro com Deus. Quem tem momentos tranquilos de oração com Deus, cotidianos, diários, amplia a consciência da vontade de Deus, percebe aquilo que Deus quer. É simples assim. Funcionava com Jesus, funcionou com os discípulos, funciona com o discípulo de Jesus, funciona comigo, funciona com você. Nós vamos processar melhor as surpresas da vida, vamos lidar com situações que geralmente nos derrubam com mais facilidade. Vai doer menos? Lidar com o falecimento, lidar com o desemprego, lidar com surpresas que assaltam mesmo a nossa tranquilidade? Não, vai continuar doendo do mesmo jeito, mas nós vamos saber lidar com isso, nós vamos saber lidar melhor com isso. Vai manter vivo o brilho nos olhos, se encantar com aquilo que Deus faz, se encantar com aquilo que Ele tem feito na sua igreja, com aquilo que Ele tem feito no mundo, e vai ampliar a consciência da vontade de Deus. Momentos tranquilos de oração. Mas outra coisa que nós vamos aprender lendo também esse texto, é que Jesus não tem só um lugar para orar, Jesus também tem uma linguagem. Indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai. Eu gosto muito de um autor chamado Eugene Peterson. Leio praticamente tudo que ele escreve. Não tudo porque eu não tenho todos os livros dele, mas fica uma dica aí, tá? Se você um dia quiser me presentear, qualquer livro dele eu aceito. Gosto muito dos seus escritos. Mas num dos seus livros, ele fala que existem 3 tipos de linguagem que o ser humano usa para se comunicar. A primeira delas, para quem é avô, para quem é pai de criança, deve conhecer muito bem, é a linguagem afetiva. Conhece bem porque essa é a linguagem das crianças. Toda criança, ela conversa de uma forma afetiva. E é interessante como a linguagem afetiva dá resultado. Você que é pai, você que é avô, às vezes você já combinou, nesse domingo, nada de lanche. Nesse domingo a gente vai comer salada, vamos comer cenoura, vamos comer abobrinha, chega de hambúrguer, batata frita e bacon, certo? Está na hora da gente cortar, já comeu muita porcaria, mas aí o netinho, a netinha, chega, com aquele jeitinho próprio de criança, cutuca, e diz, só hoje, vai, McDonald's. Não resiste. Não tem avô no mundo que resiste uma carinha dessa, dizendo, McDonald's. A linguagem afetiva, ela é própria de carinho, própria de contato, própria de relacionamento. Isso porque ela se concentra em pessoas. As crianças sabem muito bem disso, porque quando chega final de tarde, chega a hora do pai ou a mãe chegar do trabalho, chega a hora de encontrar, a criança, ela vai correndo, e ela vai falando, ela vai pulando no colo, porque ela está interessada na pessoa. Por isso ela usa essa linguagem, por isso ela fala do jeito que ela fala. O interesse é a pessoa, é a pessoa do pai, é a pessoa do avô, é a pessoa da mãe, é o tio, é a pessoa. Ela não está interessada se o cartão de crédito ainda tem saldo, ela não está interessada se o presente é caro, ela está interessada na pessoa.
E ela tem propósito. A linguagem afetiva tem um propósito, que é o relacionamento. É a relação. Toda criança faz isso, só que ela faz isso naturalmente. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo um novo tipo de linguagem. As crianças também vão aprendendo um novo tipo de linguagem. Elas vão para a escola e aí elas aprendem a linguagem descritiva. Elas vão aprender a medir, vão aprender a contar, a quantificar. Elas vão aprender a narrar as histórias. E aí quando você chega, vai pegar a criança, quando ela está saindo lá da escolinha, ela senta no banco, ela já começa a descrever coisas. Pai, hoje a professora entrou na sala, ela colocou um desenho na lousa, pediu para a gente repetir o desenho no caderno, a gente pegou e repetiu o desenho, depois a gente rabiscou o desenho, a gente pegou, fez o desenho, fizemos ele dobrado, depois desdobramos o desenho, depois nós picotamos ele em um monte de pedaços, aí depois a gente pegou esse papel e vai contando, e vai descrevendo, e vai falando, conta tudo, descreve a roupa da professora, descreve o que deu de merenda, o lanchinho, o código de barra, era uma barra grandona, uma barra pequenininha, uma barra grandona, uma barra pequenininha, conta tudo. A linguagem descritiva, ela se concentra em coisas, objetos, em eventos. E ela tem uma proposta, que é a informação. Essa é a linguagem que nós usamos nos jornais, telejornais, no nosso trabalho, a linguagem descritiva. A gente não usa a linguagem afetiva para nos relacionar no nosso trabalho. Você vai mostrar um projeto para o seu chefe, você não vai chegar lá, chefinho querido, não vai funcionar, não dá certo. Ali o objetivo são coisas, são eventos. E a proposta dessa linguagem é a informação, é informar. Simples assim. E por fim, o terceiro tipo de linguagem que o Eugene Peterson fala para a gente é a linguagem motivacional. A linguagem motivacional. Essa linguagem, ela tem foco em projetos. Projetos. E a proposta dela é realização. Quando a gente tem uma dificuldade na empresa, assim, com equipes que não estão rendendo, a gente chama, às vezes, alguém para trazer uma palestra motivacional, para trazer ou até mesmo estratégias motivacionais para que nossos vendedores saibam como lidar. Para ensinar como fazer, como usar esse tipo de linguagem. É aquela linguagem que diz, se o cara é descritivo, ele vai te vender um objeto, ele vai descrever o objeto. Ele vai dizer, olha, ele suporta tanto de peso, ele pode ser usado nesse e naquele lugar. Aí, se o vendedor é motivacional, ele vai dizer, cara, você precisa disso para completar a sua vida. Você merece isso, na verdade. Esse objeto aqui falta na sua casa. Todos os seus vizinhos devem ter, só você que não tem. E ele vai tentar te convencer de que você precisa de algo. Bom, nós adultos, como você já deve estar imaginando, processamos normalmente 2 tipos de linguagem nos nossos relacionamentos. Que é a linguagem motivacional e a linguagem descritiva. E com Deus não dá muito certo. Mas nós levamos essas linguagens para o nosso relacionamento com Deus. Nós até escolhemos momentos de oração, mas na hora que nós vamos orar, nós usamos a linguagem errada com Deus. Nós usamos, por exemplo, a linguagem motivacional. E aí a gente confunde, a gente acha que a gente precisa bajular Deus bastante, lembrando que Ele é poderoso na nossa oração, lembrando que Ele é forte, lembrando que Ele é Deus de toda a terra, Ele é o Rei, e Deus e você é, e Deus, agora eu queria que você, que é tudo isso que você é, olhasse para a minha vida e entendesse que eu preciso de um carro novo, que eu preciso de uma casa nova, e o Senhor pode me dar, porque o Senhor é dono de toda a riqueza, e eu vou tentar convencer Deus de que para Ele continuar sendo Deus, Ele tem que me dar algo. Linguagem motivacional na oração. Ou então, a gente vai para uma oração com uma linguagem descritiva. Né? Mais ou menos assim, eu escrevi aqui uma oração. Deus,
Eu levantei pela manhã, fui para o trabalho, tive um dia estressante, voltei de casa, depois tive uma dor de cabeça porque eu não passei no supermercado, depois voltei para o trabalho, falei com fulano, falei com ciclano, e agora estou aqui, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Uma oração descritiva. Fazemos muito isso. A gente conta para Deus tudo o que aconteceu no dia, ou tudo que a gente precisa, a gente parece um memorando, né? Parece que a gente está falando com Deus é uma linguagem empresarial. Eu estou devendo um relatório para Deus, eu não passei meu relatório hoje, então eu vou antes de dormir para o meu momento de oração. E aí eu começo a relatar para Deus tudo aquilo que eu tenho. Quando Jesus ora, ele diz: meu Pai. Meu Pai. Jesus não ora tentando convencer Deus de algo. Jesus não ora porque ele está precisando de algo. Ele ora porque ele quer se relacionar com Deus. Eu queria mostrar um vídeo para vocês de um cara que vai ter um encontro com Jesus. Ele marcou um encontro com Jesus numa cafeteria. E ele vai ter um momento de relacionamento com Deus. Preste atenção em como ele se relaciona com Jesus. Hey, Jesus, sorry I'm late. Work was crazy today. No, don't get up. It's okay. Yeah, just got a little bit behind. People were being crazy, you know. That's no problem, Chuck. I'm just glad. I'm glad I made it too. But listen, let's get down to business. I have a lot of work here. A lot of requests. First things first, pastor and his wife are at a conference. Keep them safe. Not a fan of the assistant pastor. The less he preaches, the better. What else? Ralph, his wife, is getting a tattoo removed. It's a stupid college party way back when. You know how those things go. It's in a real painful spot. I'm not a fan of football here, but my friend is. And if I could have 2 tickets to take him to show him how cool I am so he'd be my friend some more, that'd be great. My dog Nibbles has a gimp leg. Jiminy crickets. You know, now that I'm thinking, I could use a new jacket. I'm getting fuzzies all in this one. Please bless my sister, my mother, my father. Our Father who art in heaven, my neighbor, Cindy, hallowed be thy name. Can you sort of train my church to clap on 2 and 4, please? 1 and 3, this is not disco, people. This is serving the Lord. The guy who brings in my shopping cart from the thing, something I can do to get a raise. Can you read what I wrote here? I think I was dreaming. Bless the Secretary of State, the Secretary of Agriculture, the Secretary of Secretaries. Bless their secretaries. Thy kingdom come. And that's what bothers me about my mother. Hey, look at the time there. That's, gotta get going there. Jesus gonna wrap this up and say amen. Amen. It's been a pleasure praying with you. It's fine. Evening. I'll be talking with you. Have a good day. É mais um monólogo, né? Jesus nem fala, nem dá tempo dele falar. Tanta coisa que a gente tem para contar e a gente só fala, informação. E cadê a comunhão? Onde está o momento de comunhão com Deus? A oração, ela não é um mecanismo de convencer Deus a nos dar coisas. A oração não é um mecanismo de informar Deus sobre situações que ele precisa saber, senão ele pode esquecer. A oração é para ser um encontro com Deus. É para ser relacionamento. É para ser um momento agradável da gente conversar e ouvir Deus. Ouvir aquilo que ele tem para falar. E usando a linguagem certa. A linguagem afetiva, ela é uma linguagem que favorece a intimidade. É mais ou menos como você tentar imaginar como o seu pai
te dava um presente. Imagina que você está, sei lá, precisando de uma bicicleta, quando você era jovem. Você pode conseguir isso de 2 jeitos. Um deles é convencendo o seu pai de que você precisa de uma bicicleta. E aí você vai perturbá-lo, você vai lembrá-lo, vai deixar recado, igual a gente, já que eu citei que sou da década de 80, quando criança, a gente lembrava, aprendia com os trapalhões de deixar um recadinho na geladeira, lembre-se, não se esqueça da minha calói. Né? Ah, vocês lembraram, né? Só as crianças que não fazem a menor ideia do que é isso. Você pode tentar fazer isso. A outra coisa é você ter tanta intimidade com o seu pai, que ele sabe que você precisa de uma bicicleta. E ele vai te presentear, não porque você o convenceu, mas porque vocês são tão íntimos, que ele sabe da sua necessidade. Ele simplesmente conhece. E quando você menos esperava, ó filhão, uma bike. Você está precisando de uma bicicleta que eu sei. Pai, como? Eu nem falei nada, pai. Eu não te conheço. A linguagem afetiva, ela favorece a intimidade. Você que é casado, experimenta. De manhã, acorda sua esposa com café da manhã. Aí no meio da manhã, você liga para ela no trabalho dela. Bem, estava aqui orando por você, eu estou preocupado com algumas coisas. Você está bem no seu trabalho? Aí de tarde você manda para ela no WhatsApp um cartãozinho amoroso. Use linguagem afetiva com a sua esposa. Quando você chega à noite, um pouco atrasado do serviço, talvez a luz esteja apagada, vai ter umas velas espalhadas pela casa, as crianças estão na casa da avó, como assim? A linguagem afetiva é uma linguagem que favorece a intimidade. Use a linguagem afetiva com os seus filhos. Seja afetivo com eles. Às vezes a gente é pai, a gente só dá bronca, a gente passa a semana toda dando bronca. Lembra que tem que acordar, lembra que tem que dormir, lembra que tem que fazer lição da escola. E às vezes a gente esquece de contato pai e filho, tem que ser mais amoroso também. Abraçar os filhos, dizer quanto a gente ama, surpreendê-los com afetividade. Você vai perceber que de repente aquele seu filho que fica sem graça quando você vai dar um beijo nele na hora de ir para a escola, vai voltar correndo para o carro para te dar mais um abraço, para te dar mais um beijo. No meio dos amigos dele, não está nem aí. Intimidade. Assim é com Deus. Quando você for conversar com Deus, lembre que você está conversando com o seu Pai. Com o seu Pai. Queridos, que a experiência da oração possa ser diferente na sua vida. Que você possa, talvez, mudar um pouquinho o seu conceito do que é o tempo de oração. Você possa experimentar deliciosos momentos com Deus orando, contando para Ele suas coisas, suas situações, dizendo para Ele sobre a sua vida, como quem diz da sua história para um grande amigo. Que você possa experimentar uma novidade durante esses dias. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, obrigado, Senhor, por essa reflexão, por essa mensagem. Obrigado, Senhor Deus, por nos motivar a se preocupar com cada detalhe da nossa vida de discípulo de Jesus, inclusive no nosso relacionamento contigo. Nos ensina, Pai, a experimentarmos desses momentos tão preciosos de oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.